Vamos subir aqui, dar as boas-vindas ao Paulo de Tarso Santos. Bem-vindo, Paulo, tudo bem? Como vão vocês? Estão me escutando bem? Sim. Ótimo, ótimo. Tudo bem, graças a Deus. Quer dizer, Boa tudo tarde, bem. Paulo. Com essas notícias que vocês estão dando, não, evidentemente está tudo de mais ou menos para muito ruim, né? Mas tudo bem. Vamos manter o lugar comum, tudo bem. Olha só, o Paulo está lançando o livro Lula lá e Outras Histórias da editora Geração. É um livro que traz aí bastidores da política e das campanhas eleitorais. O Paulo é publicitário e criador do slogan Lula lá, inspirador da música que imortalizou, né, o presidente Lula, que é usado até na campanha de 2022, o jingle, né, que foi aí inspirado nesse slogan. E o livro traz aí bastidores e muita história política, desde Juscelino até Dilma Rousseff, e a gente vai conversar sobre esse livro hoje com o Paulo. Seja muito bem-vindo. Eu queria, antes, dizer que assim... Muito obrigado. O Paulo li o livro, né? Estava dizendo que, na verdade, eu parei, não consegui terminar, estou em 80% do... Eu estou lendo no tablet, né? Mas quase no final, já ali naquele momento em que você está fazendo consultoria para o Fernando Henrique Cardoso, no governo dele, e o livro é um passeio pela história política do Brasil, desde Juscelino para cá, assim, um passeio histórico, né, contado por alguém que viveu ou no trabalho, ou na atuação, ou a partir da atuação do seu pai, que foi ministro de Educação do João Goulart. Então, queria começar pelo princípio do livro e da sua história, que é essa sua relação com seu pai, relação do ponto de vista da política também, naquele ambiente que foi digamos assim, dos sonhos do governo Juscelino para o pesadelo da ditadura militar e a vida no Chile. Olha, eu não posso falar da minha relação com meu pai sem a política. Eu nasci em 53, ele se candidatou pela primeira vez em 54. Vereador por São Paulo, até eu conto no livro que ele ganhou por 14 votos, minha mãe estava na maternidade, e a enfermeira saiu distribuindo cédulas, disse: doutor Paulo, conseguimos 30 votos para o senhor. Quando foi na apuração, ele ganhou por 14 votos, foi o último colocado. Ali ele começou a carreira dele, e a partir daí, almoço, janta, café da manhã, tudo na minha casa passou a ser política desde que eu me tenho por gente. Essa é a realidade, né? Depois a eleição de 58 e a eleição de 60, que foi a eleição que elegeu o Jânio Quadros presidente. Meu pai era federal. Em 58 ele foi para o Rio para ser federal. Eu começo a fazer algumas ilações da maneira de votar, como se votava, qual era o ambiente político da época, como os progressistas se colocavam perante os conservadores tradicionais, que eram, na verdade, a oligarquia que veio depois a tomar conta do país no golpe e está até hoje no poder. Enfim, eu começo a contar isso e vou resgatando informações importantes, né? Porque aí ele é convidado para ser ministro da Educação do Jango, ele busca implementar o método Paulo Freire no Brasil, fazer um grande plano nacional de alfabetização que o Brasil se deve, né? Os militares até fizeram o Mobral, mas a gente nunca consegue ultrapassar os mesmos índices de analfabetismo. Ele queria fazer isso, o Jânio foi eleito por 10 milhões de votos, e, na época, os analfabetos não votavam e as mulheres tinham voto facultativo. É engraçado, não sei por que as mulheres votam facultativo. E aí, meu pai deu a declaração de que ele ia mudar a correlação de força no Brasil, porque ele ia alfabetizar 6 milhões de pobres, 6 milhões de camponeses, 6 milhões de operários para votarem com as teses progressistas. Bom, foi o suficiente para o Chateaubriand, que, para quem não sabe,
era dono da Mediona que ela estava falando aí, era o primeiro barão da mídia, um pré-Roberto Marinho, sob certos aspectos até mais influente. Começou uma guerra contra meu pai, uma guerra de mídia, de desestabilização, e aí começou esse ambiente que nós estamos vivendo até hoje, que a gente conhece bem. Não tem muita diferença, sabe, Renato? Não tem muita diferença. É a elite e os militares e a elite brasileira conspirando contra o povo brasileiro. Essa é o resumo do que vem acontecendo no livro, porque aí o livro passa pelo governo Jango, passa pelo golpe militar, a conspiração, é sempre a mesma coisa. A elite unida aos militares, conspirando contra o povo, assumindo o poder e governando contra o povo. E assim vai, passamos pelo exílio, fiquei um tempão exilado no Chile, foi muito importante para mim, porque eu pude ver uma democracia tradicional funcionando. Aliás, eu vi que ela tem uma foto do Allende ali atrás dela. Ela tem uma foto do Allende. Sou fãzona, Paulo, do Allende. Ele foi demais, o Dom Salvador Allende. Bom, a gente ficou 6 anos fora, voltamos para cá, pegamos a maior produção de fato midiático da história brasileira, que foi a Copa de 70, que criou uma ditadura feliz, uma ditadura, entre aspas, feliz, assessorada pela CIA americana e tal. E, a partir daí, as consequências dessa ditadura feliz, entre aspas, que nós estamos vivendo até hoje, porque nós temos realmente uma herança de população, ainda uns 40%, 50%, são saudosos da ditadura, se deixaram convencer pela Xuxa cantando Hilarie, Eu Te Amo Meu Brasil, 90 milhões de ação, tudo ação midiática coordenada, né? Até que a gente, em 89, começou com a Rede Povo. Aí você deve ter visto, passa pela campanha das diretas, pela anistia, sempre nessa ideia de que é uma postura de negociação submissa. Nunca é uma negociação autônoma, sempre é uma negociação submissa. O progressismo sempre negocia submissamente. E depois isso tem reflexo direto na maneira de gerir o Estado, na condição de correlação de governabilidade que ele tem condição de manter. Enfim, é um livro que acabou sendo um livro de mais longo e mais profundo do que um simples relato de campanhas eleitorais. Ô, Paulo, e no livro você traz vários encontros com figuras políticas super conhecidas. Eu queria que você contasse o encontro com o Che Guevara. O Che Guevara foi engraçado, porque o Che Guevara estava com um mau humor terrível. Ele veio do Uruguai para cá, ele queria matar quem estivesse do lado dele, ele estava muito mal-humorado. E o Che Guevara não gostou de receber essa condenação. Ele sabia que era demagogia do Jânio para cima dele. Ele veio porque o Fidel pediu para ele vir, porque o Brasil era importante para Cuba não ficar isolada. Então, o meu pai, que era prefeito, o Jânio condecorou Che Guevara às 6h30 da manhã. Imagina vocês, para a imprensa não ter tempo de fotografar e tal. Foi uma coisa meio sigilosa, assim. Sábado, 6h30 da manhã, né, bicho? Exatamente. Aí meu pai, como prefeito de Brasília, na época, era o primeiro prefeito, ele recebeu a tarefa de ser o hospedeiro, vamos dizer assim, de receber o convidado ilustre e levar para um almoço na nossa casa, um banquete para ele e tal. E sobrevoou o plano piloto com helicóptero e tal. E, bom, o plano piloto era, na época, como até hoje, o máximo em termos de urbanismo, arquitetura. O meu pai estava crente que o Che ia se interessar pelo que ele estava vendo. Aí disse que, em determinado momento, ele criou coragem e disse assim: comandante, como levar a Revolução Cubana? E disse que o Che respondeu assim: prefiro hacerla que decirla. Quer dizer, grosso, mal educado. E aí foi em casa, quando eu conheci, que ele chegou em casa de helicóptero, desceu de helicóptero, que eu fui apresentado a ele, era isso, um milicão, vestido de milico, um homem grande,
chato, de cara amarrada, fechada. Eu me lembro disso. Nunca consegui ser fã do Che Guevara por causa dessa coisa de se levar muito a sério. Eu nunca consegui. Não deu. E meu pai manteve essa versão pela vida fora, né? Então tem mais a versão do meu pai para me convencer de que o Che era um homem muito ególatra, que o ego do Che era uma coisa excepcional. Assim. O que veio a acontecer depois, o livro também fala da questão do folquismo, né, Renato? Né, Adri? Sim. E o folquismo é uma discussão Você conta do folquismo e as consequências dele, já vou pular, depois a Sinara vai já aproveitar esse teu gancho, na eleição do Lula que você fez, que por isso que o livro se chama Lula lá e outras histórias, onde você construiu essa campanha que é marca do Lula até hoje. São coisas deliciosas que tem ali nessa parte. Muito. Primeiro, que é como aparece o L. Tem um maluco no seu nome, você vai lembrar, que te encontra no meio da rua. Mário Milani. Eu botei a foto dele no grupo, a foto dele. É a do Mário Milani. Mário Milani. Olha ele aí, olha ele aí, ó. Quem criou o L do Lula. Aí você depois tem o sequestro da Bílio Diniz e o Mir, que eram os foquistas no último dia da campanha. Mas fala do L primeiro aí, que a Sinara já trouxe para a gente. Nós fizemos algo que o PT está em falta. Nós fizemos um Festival Nacional de Criação, com todos os diretórios mandando representantes do Brasil inteiro para participar de criação, fazer um grande brainstorming no Ibirapuera. E aí nós recebemos umas 30 marcas, recebemos uns zinguinhos, umas coisinhas que tudo não tinha padrão profissional, como era de se esperar. Mas a ideia não era exatamente isso, era que todos participassem. E aí eu conheci o Mário Milani numa barraca, ele pediu para falar comigo no dia seguinte que ele tinha um projeto de neurolinguística que ia me interessar muito. Esses papos de neurolinguística comigo, que tem o criador de cantar, neurolinguística para mim é atalho que não existe, inexistente, entendeu? Mas falado, vamos lá, Mário, vamos. Aí ele, no dia seguinte, esteve no comitê e levou os layouts com o L. Aí eu olhei e falei, legal. É uma ideia boa, inclusive um gesto de campanha, que é uma tradição de campanha, né? É uma boa ideia. E aí eu conversei com o Carlos Azevedo, que era editor de jornalismo, ele disse, se virar galhofa, se produzir, não vai dar certo. Eu também acho que não. Se a gente pegasse fundos bonitos, criancinhas sorrindo, estrela não sei o que, mãos fazendo L, não ia ser a mesma coisa, mas aí começaram a vir dos comícios. Eu acho que o Mário se infiltrou nos comícios, mandou agente secreto nos comícios, porque começou a brotar dos comícios com naturalidade o L. Eu faço o L desde 89, eu era bem jovem nessa época, Paulo. E, assim, nós, jornalistas aqui em Brasília, éramos proibidos de ter lado, né? A disputa estava muito acirrada, mas, assim, nos bastidores, eu tenho até foto fazendo L dessa época. Então, aí ficou fácil, porque o L virou uma febre. E até hoje você que fez o L, é uma tradução para você que votou no Lula. Exato. É engraçado, é gozado. O Mário já faleceu, mas a criação dele está aí, faleceu no Paraná, faleceu. Mas a criação dele ganhou dimensão que eu acho que ele jamais... Ele chegou a ser muito feliz, porque no fim acabamos trabalhando junto, esse L se tornou uma febre, mesmo ele chegou a ver em vida. Aproveitar para fazer mais uma pergunta. Sinara, quer fazer uma pergunta que não fez? Eu quero fazer uma pergunta. Paulo, você fala da campanha de 1994 como a mais dolorida. É uma campanha que eu cobri bem de perto. E foi aquela campanha onde o preconceito de classe com o Lula veio muito forte. Teve uma cena famosa que saiu na Folha, na casa foi até o Jabor que escreveu a história, que disseram assim, como é que eu vou... É a mesma coisa de escolher entre um príncipe e um encanador. E eu tenho a impressão que aquilo atingiu muito o Lula. O Lula ficou muito abalado com aquilo e ele não teve aquele carisma em 94 que ele teve em 89. Parecia que ele estava murcho. Era essa a impressão que eu tinha.
Então, se você ver no livro, esse capítulo chama-se Sem o Franzido, né? O que eu acho é que o PT não se preparou para essa eleição com o Plano Real. O PT não tinha como valor a estabilidade da economia, o PT tinha como valor a distribuição de renda. Sempre foi assim, os partidos da esquerda. Não se preparou, e eu cito dezenas de testemunhos de quadros importantes do PT que desqualificam o plano, que dizem que o plano é Rolex paraguaio, que o plano não vai dar certo e tal. Sendo que aquela eleição não tinha outro tema. Toda eleição tem o tema. Aquela especificamente, o tema era o plano anti-inflacionário. Inclusive, o calendário do plano foi extremamente bem montado. O dia que o real entrou na mão das pessoas foi já o dia que começou a televisão. Então, o Lula tinha uma expectativa de vitória de 89, um desempenho muito bom, né? Chegamos a 44 e pouco, quase ganhamos. Em 94, eu acredito que ele foi se preparar para a pré-campanha com as caravanas da cidadania, com o governo paralelo, com coisas que são, vamos dizer assim, simbolicamente constroem a trajetória do herói, mas ele não baixou para escrever qual seria a alternativa do PT ao Plano Real. E havia isso. Havia uma parte dos economistas comandados pelo Paulo Nogueira Batista Júnior que estava em plena combate contra a ala de economista oficial, que era comandada pelo Aloysio Mercadante. O Aloysio era a favor de que o real era um plano eleitoreiro que ia levar o dinheiro de todo mundo. O Paulo Nogueira e os outros, Jorge Almeida, os outros... Odilon Guedes. Odilon Guedes, isso. Eles achavam que era possível pegar o plano pela alavanca cambial, que de fato foi o que aconteceu. Em 98, o Fernando Henrique foi obrigado a desvalorizar. Sim. Então eles estavam certos, mas não foi possível. Por questões políticas não houve esse debate. Não houve, o Lula foi murchando, porque o Lula é movido a sucesso, como todos nós, né? Estou falando isso sem nenhuma movida a sucesso. E eu também sentia. Começou um negócio para cima de mim que ele estava mal dirigido, que ele franzia o senho quando falava. São todos detalhes que não têm importância na disputa da eleição quando você fala de projeto de país, né? Não foi o desempenho pessoal do Lula. Teve a morte do Ayrton Senna, que aí o Lula ia fazer a convenção e o Ayrton morreu. Aí eu me lembro que estava no Congresso nesse dia, e aí, naturalmente, tiveram que suspender a convenção, tinha morrido um herói nacional. O Lula ficou tão bravo. Nossa, o Lula estava bravo naquela eleição, estava bem bravo. O Lula veio, no livro eu deixo isso bem claro. Na política eleitoral existe uma categoria que se chama expectativa de vitória. É a pergunta das quantitativas, independente do seu voto, quem você acha que ganhará a eleição. Expectativa de vitória. O Lula estava pontuando 43, 42, 41. Ele já se sentia presidente do Brasil. Nas caravanas ele era recebido por muita gente. Ele se negou, inclusive, a integrar o governo do Itamar, que ele foi convidado a exercer 3 ministérios, inclusive o Ministério da Indústria e do Comércio, e ele poderia ter disputado a candidatura a presidente por dentro, como diz o Zé Dirceu. Poderia ter sido ele a fazer o real, não o Fernando Henrique. O Lula era mais forte, o Itamar gostava do Lula e tudo. Mas não foi possível, porque a expectativa de vitória, quando você tem uma expectativa de vitória desse tamanho, é dificílimo você abrir mão disso em torno de alianças e outras estratégias. É muito difícil. Você fica preso na expectativa de vitória e vai para uma eleição onde você não tem condição de disputar. Foi o que aconteceu. Gri. No livro, você fala sempre desse discurso anticomunista, que em todas as eleições, desde lá de trás, da Guerra Fria, continua, e até hoje, né, Paulo? Como combate, né? Como que você vê até hoje, o Bolsonaro, agora, mesmo a ladainha que os comunistas, vai implantar o comunismo do Brasil, sempre essa mesma história. Eu acho que quem tem posição tem inimigo.
É mais ou menos isso. Esperar que o inimigo mande flor, o inimigo não manda flor. É como a mesma coisa que falar da Midiona. A Midiona é contra um projeto de país como a gente quer? É contra. Isso é um dado de realidade. Se você está trabalhando na campanha, tripulando a estratégia, você tem que levar isso em consideração. Você não pode ficar reclamando da Midiona. Claro que você presta atenção criticamente, óbvio, mas é um dado. A mesma coisa é o discurso anticomunista. Nós estamos passando por um tempo, depois a gente pode conversar com calma, do projeto MAGA se implantando no mundo todo, um ataque gigante à democracia liberal, que está longe de ser a democracia dos nossos sonhos, mas é a democracia que se pôde implantar na redemocratização. É óbvio, a estratégia MAGA ela é baseada nos mesmos elementos da Guerra Fria e nos mesmos elementos de repetição, 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 como agora. Nós estamos vendo hoje, eu vi o Mota, o presidente da Câmara, está trocando a anistia por dosimetria, não sei o quê. Esses caras não desistem da anistia, sabe que eles são doidos? Eles não desistem. Trata-se de uma estratégia de disputa de pauta. Eles estão buscando distrair a verdadeira pauta e impedir que o Lula abra alguma frente agora. Estamos vivendo um momento onde as pesquisas estão confusas, as pesquisas se embolam, os números são todos embolados, não tem nada. E por quê? Porque eles não querem que o Lula abra um pouquinho, não precisa abrir muito, não, 5%, porque ele deve ganhar. Todo mundo está falando que ele deve ganhar. Então, é isso. Os caras são nossos inimigos. Eles nos tratam, eles usam o folclore do anticomunismo porque eles criaram isso na Guerra Fria inteira para nos conter, para conter o ímpeto de igualdade, o ímpeto de uma sociedade mais justa, conter para eles fazerem o que estão fazendo. Um capitalismo de acumulação gigante, que não se sustenta mais. Estamos vendo aí seu Trump perdendo as paradas, né? Paulo, eu não posso... Aqui, Rovai, eu acho que o Mário Milani não é falecido. Ele lançou no dia 10 de fevereiro o livro dele lá na ABI, no Rio, viu? Ele é paranaense. Ele lançou não é falecido. Só para a gente corrigir aqui, né? Acho que ele não é falecido, não. Porque eu segui ele hoje no Instagram, por isso que eu estou falando. Mas será que é? Será que é o mesmo, Sinara? Será que é o mesmo? Aqui, ó. Dia 10 de fevereiro, ele lançou o livro A Voz do Gesto. O escritor, publicitário, poeta, lança nessa terça, dia 10, no Rio, às 19 horas, A Voz do Gesto, que resgata a história do L. Que bom que você está vivo, melhor. Só a gente não matar o homem, né? Eu tinha a impressão que ele tinha tido um problema no Paraná, mas ok, ótimo. Eu até vou procurar. Melhor assim. Ressuscitamos o Mário Milani. Está ressuscitado, vamos trazer ele aqui para bater um papo uma hora dessa. Ô, Paulo, não dá para sair dessa entrevista sem falar sobre a música do Wilton Ascioli, né? E todo o histórico ali dela, né? Você tinha criado o slogan Lula lá, guardou o slogan, e essa coisa que eu vendo, eu já fiz algumas campanhas, sei como funciona, né? Tem coisas que você esconde da direção até um certo limite, não podemos fazer que nem o Loduca fez na campanha da Erundina que você conta no livro. Mas você vai chegar lá e vai negociar e vai mostrar na hora certa. Você guardou o Lula lá contigo e só mostrou para a campanha depois que você tinha a música do Lula, do Wilton Ascioli. Mas ele te mandou uma versão anterior que não deu certo, que era em samba. Que era com samba. Conta essa história aí da música, que até hoje é a grande música das campanhas eleitorais brasileiras. Em 2022 também, né? Foi usado agora. Foi usado na última eleição, né, para conseguir unidade para o Lula, porque essa música produz unidade eleitoral, ela traz uma emoção muito grande. É o que eu chamo um acervo da emoção. Eu encontrei com o Wilton, que nós já trabalhamos, eu digo no livro, muitos jingles atrás, e falei a ele, comecei a conversar, passei o briefing e tal, e ele me disse, vocês têm alguma coisa? Quando fala você tem alguma coisa, perguntando qual é o conceito da campanha, sei lá.
pela luta, não sei o quê, o povo no poder, sei lá, qualquer coisa que deve constar do jingle para afirmar esse conceito. Eu disse sim, Lula lá, está contado no livro. Ele olhou, tal, ele é muito meu amigo até hoje. Não achou lá, não falou, pô, do cacete. Ele falou, tá bom. Foi e fez um samba enredo gigantesco, com uma letra comprida, vai lá e vê Planaltos, Rios Verdes, Mata, um Ari Barroso, atrasado, assim. Me ligou, disse, e aí no final acabava, é Lula, Lula lá. Era isso, só entrava assim. Aí eu falei para ele, não. Ele me mostrou, disse, não, isso aí não é. Nós precisamos de uma canção que seja própria da militância participar. Eu acho que é isso que nós temos que pensar. Nas palmas. Lula lá, brilha uma estrela, Lula lá. Nós precisamos de uma canção nas palmas, Hilton. Nós já fizemos isso para Luiz Erundina, vamos fazer para o Lula. Aí, 2, 3 dias depois, ele me ligou com esse Lula lá. O que aconteceu? Lula lá, eu estava no lançamento do livro que eu fiz sexta-feira, sentou um cara do meu lado e falou, eu queria lhe avisar que eu sou bolsonarista. Opa, um bolsonarista. Eu falei, pois não, o senhor é bolsonarista. Tá? Queria lhe dizer que Lula lá na cadeia, Lula lá bandido, Lula lá roubou, Lula lá safado. Eu falei para ele, nós tomamos todos os cuidados para que isso não acontecesse. Nós fomos adjetivando Lula lá, falando para o cara, não é perder meu tempo, mas eu falei para ele, Lula lá brilha uma estrela, Lula lá nasce a esperança. Nós não deixamos uma expressão solta no ar para encaixar. Lula lá é o Brasil criança, na alegria de se abraçar. Lula lá é a gente junto. Lula lá valeu a espera. Meu primeiro voto para fazer. Então, acabou ficando um cântico. No livro eu chamo uma canção gospel brasileira. Assim, que tem esse quê de hino. É uma espécie de hino para o Lula. Até hoje eu acho que funciona como uma espécie de hino para ele. Embora nessa campanha de 22 tenham feito o clipe e puseram o Lula na cena. Não pode, o Lula é homenageado, ele não pode estar na cena. Quem tem que estar na cena são os que estão cantando para ele, não ele que está recebendo a homenagem. Mas aí excesso de fã-clube em torno dele, acabaram colocando ele no clipe, ele sem saber o que faz com a mão, sem saber o que... Tá muito engraçado. É isso. Quer que eu conte mais? Eu quero que você conte a história de quando você era criança e conheceu o Jânio. Gente, eu gargalhei. Eu também. Que teu pai era muito amigo do Jânio, fez a campanha do Jânio, né, para presidente da República. Sim. Essa foi engraçada. O Jânio ia passar lá em casa, eu botei as vassourinhas tudo pequenininho, eu tinha 5 anos, 6 anos, botei as vassourinhas tudo no colchão, assim, dormi. Quando eu acordo desesperado. Nossa, não vou dizer para vocês, só de lembrar me dá minha arrepio. Era o diabo em si. O Jânio era o homem mais feio do planeta. Não existe ser humano igual aquele lá. E ainda tinha um olho de vidro e não sei o quê. Ele morreu de sem gracês, mas todo mundo dá risada quando eu conto essa história. É muito engraçado. Eu agi que nem criança, não tinha outra coisa para fazer. Minha mãe me ajudou, minha mãe ficou me acalmando enquanto Beelzebub se mandava para a sala de volta. Ô, Paulo, deixa eu te perguntar uma coisa. Você fala, não, você cita que o Lula disse que se ganhasse em 89 ia dar uma confusão danada. Você acha que ia dar uma confusão danada? Porque foi o ano que a gente mais se apaixonou pelo Lula até hoje, né? Eu tenho certas dúvidas, mas a história a gente não muda, né? O passado a gente não passa borracha, né? Eu tenho a impressão que nós tivemos, durante várias situações, e o livro deixa isso claro, palanques excelentes para a gente fazer um segundo turno e vencer a eleição e governar com palanques de boa qualidade. As diretas foi um exemplo. Diretas nós tínhamos um excelente palanque, com pessoas, não necessariamente todos progressistas, mas todos pessoas de bem. Ali daria um excelente caminho para um governo de coalizão progressista. No governo do Itamar também tivemos novamente essa chance.
E 89 foi essa chance, né? Eu sempre... A minha primeira explicação era essa que você me deu. Não ia dar. Ia dar uma confusão danada. Lula me disse isso. Mas eu fico pensando, no palanque do Pacaembu, onde eu estava o Mário Covas, estava o Fernando Henrique Cardoso, estava o Brizola, estava o Roberto Freire. São todas pessoas de grande porte na política, né? Nós estamos falando de políticos com responsabilidade grande, o Montoro, e não foi possível. Quer dizer, na verdade, a gente fica com essa ideia de que daria uma confusão danada. Vai saber. A gente não pode falar, vocês acabaram de falar do anticomunismo, não podemos subestimar o adversário, né? Não podemos subestimar. Né? Não sei, isso é impossível de saber. Ô Paulo, você fez a campanha do Fernando Henrique para prefeito de São Paulo, trabalhou nela, né? E depois de ter feito essas campanhas do PT de 89 e 94, quando você está trabalhando, se não me engano, em Goiânia, em Paraná, para o Cássio Taniguchi, para o pessoal do Jaime Lerner lá, você é convidado para o Fernando Henrique para um jantar, ele encerrando o mandato dele lá em 2001, 2000, e você acaba fazendo uma consultoria para o Fernando Henrique, contratado pelo PSDB. Queria que você falasse um pouco sobre essas duas experiências com o Fernando Henrique, principalmente depois de ter sido marqueteiro do PT, né, nessa segunda passagem. Na primeira passagem, eu confesso que o tipo de desodorante, o carro que estava parado na porta, a qualidade do terno era um pouco alta para o meu gosto, sabe? Acho que era um tucanismo chique, assim, que... Não que eu não tenha berço, eu tenho berço, mas... Agora, foi uma campanha muito cheia de indas e vindas, no livro está contado, muitos erros, eu fiquei muito chateado e saí fora e fui para o PT. Depois, quando eu fui trabalhar com ele, está contado lá, é importante a gente entender que as políticas compensatórias, os projetos sociais que hoje são a base desse meio social-democrata que nós vivemos, eles têm uma tradição na história brasileira de muito tempo. Por mais que o Lula queira dar uma marca petista em determinado momento. Eu acho que essa inflexão petista houve. Então, não é mentira. Houve essa inflexão petista de escala, de aumento. Mas a concepção do Betinho, da dona Wanda Angel, da Zilda Arnes, né? Esse pessoal que concebeu as bolsas e tal, também está na história. A gente não tem por que não olhar para isso. Entender como uma sequência. Eu vejo que o Fernando Henrique deixou as portas abertas para entrar o governo, para o Lula radicalizar as políticas compensatórias, as políticas social-democratas. Eu acho que não foi justo ele tratar o Fernando Henrique com herança maldita e tal, mas tinha a questão do FMI, tinha a questão que o Brasil estava encalacrado, devendo dinheiro, porque o plano, no final, não deu certo. A paridade dólar 1 por 1 não funcionou. Aquela troca estabalhoada do Chico Lopes, de presidente do Banco Central, lembra? Que foi um negócio meio esquisitíssimo. Começo do segundo mandato. Lembra disso? Quer dizer, claro, no começo do segundo mandato, logo dos primeiros dias, né, do segundo mandato. Não é? Toda essa questão que trouxe o Almino Fraga a praticar a política de juros que nós estamos até hoje, que o Calípolo está mantendo até hoje, são questões que têm que ser levadas em consideração. Mas eu atribuo ao presidente Fernando Henrique, sim, ter dado início às políticas compensatórias do jeito que ele conseguiu. Foi isso que eu fiz, eu dei luz para isso. Depois aí veio o apagão, gestão de crise, vocês são jornalistas, vocês sabem o que é gestão de crise, é complicado, mas tem que ter calma, tem que ter tranquilidade, tem que ter resposta, tem que ter marcação todo dia, tem que ter inteligência para ler o cenário. Naquele apagão, o ministro Pedro Parente foi uma pessoa muito especial, muito... E no final, o presidente chegou a 23 quando eu peguei,
quando passou o apagão e tudo, que ele deu mais um mês e pouco, ele subiu a 37. Então, eu acho que é um bom trabalho, onde eu não apareci, eu faço questão de colocar no livro a necessidade do profissional de comunicação ser discreto, não passear ao lado do objeto de trabalho para que a mídia não cubra o profissional, mas cubra o produto. E assim foi, eu passei por lá, ninguém soube, mas fiz um trabalho de quase 2 anos. Paulo, como é que você está vendo o Lula aí? Como é que você acha, o que é que você pensa da campanha de 2026? Como será? Como é que você, com a experiência que você tem, faz aí uma previsão do futuro para mim? Essa previsão, vamos deixar claro que é previsão, tá? Porque outro dia eu falei. Acredito que o Lula está com alguma tranquilidade e deve ganhar essa eleição. Eu não vejo maiores problemas em enfrentar o Flávio Bolsonaro. Eu acho que o principal inimigo é o inimigo MAGA, Make America Great Again. O principal inimigo é o internacional, é o que vai tratar. O Brasil está perante a oportunidade de se tornar o líder da frente multilateralista e sepultar o Olavo de Carvalho. Nós temos essa possibilidade. Agora, muitos inimigos contra essa chance. Eu acho que o Lula está montando um palanque multilateral para ele, que agora, depois da Índia, ele deve se dedicar um pouco ao público interno. Que o público da gente não entende, que o povo não entende, essa é uma desinformação constante, especialmente na rede, de que o povo é analfabeto, que o povo não compreende, que o povo tem baixa retenção. Quer dizer, é impressionante a má vontade que você encontra na rede, nos meios, com relação a um projeto de Brasil. O que eu acho central é que o Lula não faça uma campanha olhando para trás. Do fez-fará, eu fiz isso, eu fiz o ProUni, eu fiz não sei o quê, eu fiz a transposição do São Francisco, eu fiz não sei o quê, eu fiz o túnel Santos-Guarujá, eu fiz não sei o quê, mas o Brasil tem um futuro, o Brasil precisa dar um salto à frente como a China deu em 10 anos. Está na nossa hora, chegou o momento do Brasil dar um salto nessa linha de educação, de mercado de trabalho mais qualificado. Nosso povo está prontinho para receber o apoio de uma política orgânica de desenvolvimento onde todos participem. Nosso problema maior é essa elite do tipo do agronegócio, que é cega, surda e muda, mas eles também vão acabar se curvando na medida em que a gente consiga construir esse programa de Brasil. Eu gostaria muito que o Lula construísse, chamasse gente como o Aldolbo, gente como o Zé Luiz Fiore, para pensar realmente um salto de 4 anos, e depois, se começar o salto, acredito que 30 tem muito mais condição de disputar. Olhando aí em perspectiva pós-Lula, Paulo, você acha que o PT, né, você viu partidos quase acabarem, como o PSDB, também o PTB do Getúlio lá atrás, a gente conhece a história. Você acha que o PT é um partido que fica para a história por mais um bom tempo, ou o pós-Lula vai ser fatal para o PT? Se ele começar a tratar um projeto de país desde já, não vai ser fatal. O PT tem um espaço e precisa aprender a fazer coligação, se coligar, ou seja, está disposto a negociar a hegemonia, porque ele nunca esteve disposto a negociar a hegemonia. Atualmente ele tem uma frente, mas o Lula é hegemônico, não parece uma frente para quem vê. Depois um projeto para o país. O PT, para sobreviver, e o Zé Dirceu tem dito isso para quem quiser ouvir, precisa desse projeto de país. O Haddad acabou de lançar, que aliás eu tenho me admirado muito com a qualidade que ele está dele, acabou de lançar um livro do capitalismo superindustrializado, vocês viram, né? Sim. Se esse livro do Haddad contém um pensamento de um projeto de país sobre o capitalismo superindustrializado, o PT tem chance de continuar. Mas ele precisa ter um conjunto de ideias, continuar só na linha de que nós somos
mais bacana, nós estamos do lado do povo. Eu no livro, deixo muito claro como foi formando essa lenda Lula, que o que veio de baixo é santo, né? A ideia de que o que vem de baixo é santificado pela visão de proletariado do século passado, né? Eu acho que agora nós não temos mais isso. Eu acho que não existe mais essa visão de proletariado, nem existe mais essa incenso ao trabalhador que vem do chão da fábrica. Acho que o Lula se tornou um grande político. Não mais ele é um operário, não é mais. Ele tenta, de vez em quando, ele falar, eu me lembro quando eu estava na vila tal, enchente tal, mas ele já não é mais, não tem mais jeito. O povo perdeu essa... Talvez por isso que tenha encontrando algumas dificuldades, perdeu esse liame. Ele sente falta. E para o pós-Lula, como candidato viável, você enxerga o Haddad ou tem algum outro nome que poderia vir a ser no pós-Lula? Para ganhar, né? Enfrentando o MAGA, né? Enfrentando o projeto MAGA, né? Eu acho que nós temos várias pessoas. Eu acho que o Haddad pode se qualificar, ainda falta, não está. O Geraldo Alckmin pode se qualificar, ainda falta, ele pode vir. Eu acho que os 4 anos de governo vão qualificar alguém que pegue esse bastão. Tem outras pessoas. Na verdade, na lista, o ideal é o João Campos e a Tabata, né? É isso que tem se falado mais. O João Campos e a Tabata, que o Lula era muito fã do pai do João Campos, né? O Eduardo. O Eduardo Campos, e ele tem, vamos dizer assim, pedigree, o João Campos, neto do Arraes e tal. Enfim, pessoas terá. O que não tem é um conjunto de ideias. Nós precisamos parar de governar o Brasil correndo atrás. Tudo no Brasil é estrutural. Pensa você, a gente fala da segurança, é estrutural. Educação não tem qualidade, é estrutural. Preconceito das políticas de diversidade, vem desde a escravidão, é estrutural. Está na hora da gente parar com esse negócio do estrutural e começar a agir em cima disso, trabalhando com políticas mais firmes, tentando superar o que tem de estrutural nessas questões, para a gente poder ser alguma coisa, né? Eu acho que o Lula vai nos entregar no mundo de um tamanho maior do que ele pegou. Muito bem, Paulo. Olha, Dri, põe de novo a capa do livro. Muita gente vamos trazer o Paulo de novo uma outra hora aí para continuar esse papo. Tem muita coisa ainda para falar com ele. Esse livro tem 400 e poucas páginas, eu não lembro exatamente os números, mas Lula lá e outras histórias. Não é um livro sobre a campanha de 89, é um livro que começa lá no governo Juscelino, na história do pai do Paulo como ministro, nas campanhas eleitorais do pai do Paulo, né, para vereador e etc., de São Paulo, até se tornar ministro do Jango, passa pelo exílio no Chile, a ditadura militar, a volta da democracia, o Paulo trabalhando nas campanhas eleitorais aqui no Brasil, já em 85, na eleição do Fernando Henrique, depois em todas as campanhas que ele trabalhou. 82, né? A primeira 82. Você trabalhar na primeira de 82, né? Também. Sim, que elegeu Montoro, sim. É verdade, foi trabalhar com Montoro, inclusive. Sim. Conta a história do Montoro, conta a campanha das diretas, um momento super interessante ali. Tem histórias que o Paulo desmistifica. Outro dia, eu até me estranhei com meu amigo Elias Jabbour aí no Twitter, porque ele, numa conversa lá com o Jones Manuel, falava que o Golbery tinha criado o PT, né? E aí o Paulo ele desmonta essa história com os fatos históricos ali de forma absolutamente clara, né? Mostrando que primeiro não foi só o PT que rachou a unidade do campo progressista, né? Tanta conversa do Leonel Brizola com o Montoro convidando o Brizola para vir para o MDB. Se você quiser falar um pouco disso, Paulo, dessa conversa, você estava no meio, e o Brizola rachou com a unidade progressista, como o Tancredo rachou
comunidade progressista, como o Miguel Reale rachou montando o PSB lá também. Mas fala, Paulo. Tancredo foi traíra, né? Tancredo foi traíra. É diferente, a gente não podia imaginar um movimento que mexeu com tanto o coração das pessoas, ter um comandante que já estava manobrando para ser indicado pelo colégio eleitoral. Então, isso aí é diferente. Agora, a negociação dos 80, quando se dizia que o Golbery estava por trás e tal, eu assisti no sítio do meu pai, o Montoro convidando o Brizola queria que os autênticos fossem para o PTB, que era um pedido descabido, porque você há de convir comigo que a força do PTB era muito menor que a do PMDB, que vinha da luta democrática e tal. E aí o próprio Brizola perdeu a sigla para Ivete Vargas, né? É uma situação triste que passou. O Brizola é um cara que eu sempre gostei muito, muito simpático, muito gente boa no trato e tal, mas se revelou um personalista, né? Muito grande na condição do poder, na questão de fazer um Brasil unido, né, progressista. Né? É uma pena. Não tem prova de que o PT foi feito pelo coronel Golbery. Não existe nada que possa comprovar isso. Isso é um boato. É uma bobagem, inclusive. Porque assim, havia interesse da ditadura de que, evidentemente, o campo progressista, democrático, né, não estivesse todo unido. Mas havia no campo democrático interesses diferentes também. Não é que veio um general lá e falou: vocês montem isso aqui desse jeito, vamos ajudar a montar partidos. São as lendas, né, Paulo? Que infelizmente. Imagina que eles terminaram com o bipartidarismo, porque eles estavam levando uma sova do MDB em cada eleição. Quando tinha dois lados, um lado A, um lado B, eles estavam indo muito mal. Aí eles acabaram com o bipartidarismo. Claro que eles tinham interesse na multiplicidade de tendências. E é claro que também na esquerda todo mundo queria um lugar ao sol. Isso é política, nós não estamos falando de caridade. Estamos falando de política, que é um lugar ao sol. E aí deu isso que deu hoje. O livro mostra lá quantos partidos deu, o que aconteceu e tal. Olha só, a gente já está chegando aqui ao final da entrevista, daqui a pouco tem o Fala Rovai. Queria agradecer o superchat da Cecília, ela diz: meu filho nasceu em novembro de 89 e eu usava o Lulalá como cantiga de ninar. Você precisa comprar o livro, então, Cecília. Eu falei com a editora, mas eles não têm uma loja da editora da Geração Editorial, né? Então, você tem que comprar ou nas livrarias de rua da sua cidade, né? Tem aqui em Santos a Realejo do meu amigo do Zé Tarran, tem em vários lugares do Brasil, tem livrarias de rua. Se você puder comprar numa, fortaleça esse comércio. Se não, compre pela internet e aí você vai ter em algumas lojas, entre elas a Amazon, que eu sei que muita gente compra. Quero fazer propaganda da Amazon, não, se puder, compre em outra. É um livro muito, muito, muito interessante. Eu já quero dizer para o Paulo que eu quero marcar um jantar com ele aí em São Paulo, para a gente bater um papo, ficar trocando ideias sobre esse livro. Quando a gente... Vamos convidar a Paulinha e a Fernanda. Exatamente. A Adri é muito amiga das sobrinhas dele, a Paula e a Fê, e a gente convida elas e a gente vai para um lugar para bater papo, porque... Ela tem que levar a foto do Allende também. Eu tenho um bustozinho do Allende. Esse é um pôster. Estou brincando. Claro, será um maior prazer. Muito bem, Paulo. Obrigado, tudo de bom para ti. O Zé de Abreu estava nos assistindo aqui, pediu o teu telefone e eu passei para ele. Ele quer falar contigo. Zé de Abreu é o ator? O ator, tá. Ele vai ser candidato, né? Ele quer conversar contigo. Obrigada, valeu, Paulo. Valeu, obrigado a vocês pelo convite. Estamos aqui à disposição para falar desse Brasilzão. A gente precisa falar muito dele. Valeu, Paulo. Um abraço para vocês. Valeu, um abraço. Tchau.